Eu saúdo a todos os irmãos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Deus de Abraão, Isaque e Jacó abençoe todos nós com saúde, livrando nós de todos os mal, em nome do Senhor Jesus Cristo. Quero ler aqui no livro de Gênesis, capítulo 11, do versículo 1 até o versículo 32, na nova tradução na linguagem de hoje. O contexto da palavra é toda a terra com uma mesma língua. Versículo 1. Naquele tempo todos os povos falavam uma língua só. Todos usavam as mesmas palavras. Versículo 2. Alguns partiram do Oriente e chegaram a uma planície em Sinar, onde ficaram morando. Versículo 3. Um dia disseram um aos outros: Vamos, pessoal, vamos fazer tijolos queimados. Assim eles tinham tijolo para construir, em vez de pedra. Usava pinche em vez de massa de pedreiro. Versículo 4. Aí disseram: Agora vamos construir uma cidade que tem uma torre que chega até o céu. Assim ficaremos famosos e não seremos espalhados pelo mundo inteiro. Versículo 5. Então o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que aquela gente estava construindo. Versículo 6. O Senhor diz: Assim é essa gente, é um povo só, e todos falam uma só língua. Isso que eles estão fazendo é apenas o começo. Logo serão capazes de fazer o que quiserem. Versículo 7. Vamos descer e atrapalhar a língua que eles falam, a fim de que um não entenda o que o outro está dizendo. Versículo 8. Assim o Senhor espalhou pelo mundo inteiro e eles pararam de construir a cidade. Versículo 9. A cidade recebeu o nome de Babel, pois ali o Senhor atrapalhou a língua falada por todos os moradores da terra, e dali espalhou pelo mundo inteiro. Versículo 10. São esses os descendentes de Sem, 2 anos depois do dilúvio. Quando Sem tinha 100 anos, nasceu seu filho Apaxede. Versículo 11. Depois disso, Sem viveu mais 500 anos, foi pai de outros filhos e filhas. Versículo 12. Quando tinha 35 anos, Apaxade foi pai de um filho chamado Selá. Versículo 13. Depois disso, Arpaxade viveu mais 403 anos, foi pai de outros filhos e filhas. Versículo 14. Quando Selá tinha 30 anos, nasceu seu filho Éber. Versículo 15. Depois disso, Selá viveu mais 403 anos, foi pai de outros filhos e filhas. Versículo 16. Quando Éber tinha 34 anos, nasceu seu filho Peleg. Versículo 17. Depois disso, Éber viveu mais 430 anos, foi pai de outros filhos e filhas. Versículo 18. Quando tinha 30 anos, Peleg foi pai de um filho chamado Réu. Versículo 19. Depois disso, Peleg viveu mais 209 anos, foi pai de outros filhos
e filhas. Versículo 20. Quando Reu tinha 32 anos, nasceu seu filho Serugue. Versículo 21. Depois disso, Reu viveu mais 207 anos, foi pai de outros filhos e filhas. Versículo 22. Quando Serugue tinha 30 anos, nasceu seu filho Naor. Versículo 23. Depois disso, Serugue viveu mais 200 anos, foi pai de outros filhos e filhas. Versículo 24. Quando Naor tinha 29 anos, nasceu o seu filho Tera. Versículo 25. Depois disso, Naor viveu mais 119 anos, foi pai de outros filhos e filhas. Versículo 26. Depois que completou 70 anos de idade, Tera foi o pai de 3 filhos, Abrão, Naor e Arão. Versículo 27. São esses os descendentes de Tera, que foi o pai de Abrão, de Naor e de Arão. Arão foi o pai de Ló. Versículo 28. Tera ainda vivia quando seu filho Arã morreu na Babilônia, na cidade de Ur, onde havia nascido. Versículo 29. Abrão casou com Sarai e Naor casou com Milca. Milca e Isca era filha de Arão. Versículo 30. Sarai não tinha filho, pois era estéril. Versículo 31. Tera saiu da cidade de Ur, na Babilônia, para ir até a terra de Canaã, e levou junto seu filho Abrão, o seu neto Ló, que era filho de Arão, a sua nora Sarai, que era mulher de Abrão. Eles chegaram até Arã e ficaram morando ali. Versículo 32 para terminar. E Tera morreu em Arã com a idade de 205 anos. Este foi o livro de Gênesis, do capítulo 11, do versículo 1 até o versículo 32, na nova tradução, na linguagem de hoje. Depois da manhã a gente vai fazer um comentário sobre este capítulo de Gênesis. Todos ficam com Deus, que o Deus de Abraão, Isaque e Jacó abençoe todos nós com saúde e nos livre a nós de todos os mal, em nome do Senhor Jesus Cristo.